Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje nós vamos falar sobre o padroeiro dos padres. Vamos falar sobre São João Maria Vianney, também conhecido como Santo Cura d'Ars. E para falar sobre isso, sempre aqui comigo, minha irmã Bruna. É necessário trabalhar neste mundo, é necessário combater. Também, aqui para nos ajudar nesse programa, meu irmão aqui de caminhada, Luiz. E aí, obrigado pelo convite aí, estamos juntos. Então é isso aí, pega o seu café e vem ouvir mais esse episódio do Café Católico. Então, para você que está ouvindo Café Católico na data da publicação, né, que é dia 4 de agosto, hoje é o dia de São João Maria Vianney, né, e dia do padre também, né? Então, porque São João Maria Vianney, ele é o padroeiro dos sacerdotes, e o que a gente quer aqui um pouquinho tá na vida dele, mostrar por que, né, que ele é o padroeiro dos padres, mas sobretudo dos párocos, né? Então, São João Maria Vianney, ele nasceu em Dardilly, né, cidade da França, no dia 8 de maio de 1786, mais ou menos 3 anos antes, né, de rolar a Revolução Francesa. É interessante citar isso porque a Revolução Francesa vai impactar a vida de São João, assim, diretamente, assim, vai ter impactos na vida dele, algumas coisas que acontecem na Revolução Francesa, né? E bom, e daí, né, ele nasce ali, e a gente pode comentar um pouquinho primeiro sobre a família dele, né, a infância, o ambiente onde ele cresceu, tudo ali nessa localidade de Dardilly, que era mais ou menos 10 quilômetros da cidade de Lyon, né, então era uma pequena comunidade. Ele é de uma família simples, né, uma família, né, que acho que eram de 6 irmãos, né. Isso, ele era o quarto dos filhos. Dizem que desde pequeno ele sempre foi muito piedoso, né? É uma pessoa assim, um menino muito devoto, né? De muita oração, né? Mas eu acho muito interessante o que tu falou da Revolução Francesa, né? Porque o momento do nascimento dele ali, após ali, né? Foi em 89, né? E ali nós temos uma reviravolta muito grande, né? Na história, né? Principalmente para a Igreja Católica, né? Porque muitos padres foram mortos, né? Por causa dessa fidelidade que é dos padres, né, e alguns tiveram que fazer um juramento, né, e os padres que não faziam esse juramento, muitos morriam, né. Então nós temos uma família, que provavelmente dele era uma família também de muita piedosa, muita de oração, dentro de um cenário que isso não era muito bom, né, não era muito bem visto, né. Sim, exatamente. Isso a família dele, né, ajudou ele um pouco nesse exemplo, né? Então tem relatos que os pais dele frequentemente acolhiam viajantes, acolhiam pobres, né? Partilhavam alimento, às vezes faziam, né? Sopa assim para distribuir para as pessoas mais humildes, né? Tem até relatos às vezes do próprio pai de São João, né? Diz uma noite em que falaram assim, vamos ter que deixar alguns pobres sem comida, né? E ele falou, não, me deixa eu sem comida primeiro, né? E dá para quem precisa mais, né? Então, já tinha um pouco de exemplo em casa que ajudava. Mas daí, como você falou, em meio a o que acontece, né? Com a Revolução Francesa, né, os idealistas, né, dos iluministas, né, do iluminismo, que eles querem, eles proclamam, né, um reino da razão, né, e vão ver a igreja, né, a fé, a igreja, sobretudo, como uma grande inimiga, né, que tem atrapalhado o desenvolvimento do homem. Então, começa uma grande perseguição na França, né, como você citou esse juramento, ou você jurava uma fidelidade, né, que você deveria ensinar de acordo, né, você podia professar sua fé dentro dos limites daquilo que a razão, né, da forma como eles enxergavam a razão, tinha que ser. Quem não aceitava o juramento tinha que ser escondido, né? Então, a família dele acaba tendo contato com um desses padres que não aceitou, né, o juramento, só que eles não tinham uma assistência constante, porque nesse período os padres que não aceitaram fazer esse juramento, se quisessem exercer seu ministério, tinham que exercer de maneira escondida, né, então não podia se, né, atender normalmente nas paróquias, era uma coisa escondida, então com poucos momentos, poucas celebrações, poucos atendimentos, assim. Tinha que ser meio agente secreto para conseguir fazer alguma coisa. Sim, sim. E é nesse ambiente que ele vai se desenvolvendo, né?
muito interessante também, assim, né, dessa época, assim, dessa dificuldade, né, que a gente vê na história, né, dele, mas também da igreja também, né, em total, né. Mesmo com essa dificuldade, mesmo com todas essas perseguições, né, como Deus ainda coloca pessoas, né, como seus padres aí que não quiseram seguir esse juramento, né, e mesmo escondidos tentavam, né, fazer algo, né, colocar talvez um sacramento, né, tentar, tipo, que nem pode ver que nós percebemos que na história dele, de São João Maria, que tem uns dos relatos que eles faziam, às vezes, uma missa, alguma coisa, daí as pessoas ficavam meio que vigiando lá fora, né? Alguns ficavam tipo, passavam na frente das janelas para as pessoas não verem, né, o que estava acontecendo naquele momento, né? E mesmo assim, né, mesmo as dificuldades, Deus ainda coloca pessoas que vão até o final, né, que acreditam na verdade, né? Sim. Por exemplo, a catequese para a primeira comunhão, São João ele recebe de duas freiras que estavam vivendo escondidas numa casa comum, porque a comunidade religiosa que realmente existia na região tinha sido dissolvida pelo governo, né? E daí algumas freiras se refugiam, e daí duas freiras, né, que estavam morando numa casa, assim, mas escondidas, só algumas pessoas realmente sabiam que elas eram freiras, e elas que dão a catequese para ele, né? Para ele e para outras crianças. Então era assim, tudo essa coisa assim, né, no contexto que não favorecia em nada, né, não, surge, né, esse paz que desde muito cedo, né, quer buscar a Deus, né, e a gente vai ver, né, quantas dificuldades se colocam na vida dele, mas ele sempre confiando em Deus, né, e porque Deus o chamou, ele vai conseguindo superar, né, todas essas dificuldades, né. Então essa primeira era a própria o simples fato de professar a fé que não podia, né? Mas que ele persevera ali. Um outro impacto que eu falei que vai impactar, né? Porque para além dessa questão da fé, vai impactar na questão dos estudos de São João Maria Vianney. E aqui vai ajudar a gente a entender um pouquinho, a desmistificar uma ideia que se tem, muitas vezes se ouve de São João Maria Vianney, de que São João Maria Vianney fosse alguém ignorante, né? Simplesmente piedoso, mas ignorante, né? E aí a gente vai entender da onde que surge um pouquinho, né? Depois a gente vai, conforme avançando, vai ver certinho as dificuldades que ele teve, né? Com o estudo, mas aqui começa por causa dessa influência, porque acontece com a Revolução Francesa, essa religiosa, o governo coloca que religiosos não poderiam mais ensinar, né? Então, por exemplo, a única escola que existia na cidade, na localidade, né, de Dardilly, onde Maria nasceu e cresceu, essa escola é dissolvida, porque eram os religiosos que cuidavam. E daí somente os leigos, somente as pessoas devidamente autorizadas pelo Estado poderiam ensinar. Só que não tinha pessoas suficientes para fazer isso tudo. Então acontece que quando chega a idade, né, que seria para São João começar a receber um estudo básico, ele não recebe isso. Então seria para ele já começar a estudar por volta ali dos seus 6, 7 anos de idade, quando na verdade ele só vai ter uma oportunidade de começar a estudar aos 11 anos de idade. E aí que ele aprende a falar francês, porque ele falava dialeto, né? Que a família dele não falava nem francês. E aprende um pouco, porque na verdade ele começa a estudar. Há os relatos de que ele era uma criança muito dedicada, né? Há um relato do que foi o professor dele, né? Dizendo até assim, antes todas fossem, que bom se todas as crianças fossem tão dedicadas e atenciosas como é João nas aulas, né? Ele era muito dedicado, muito atencioso. Só que também ele era de uma família humilde também, já tinha começado a estudar tarde, e ele começa a estudar, mas pouco tempo depois ele para, né? Ele estuda por um breve período, né? Por pouco tempo, e vai ajudar a família no campo, né? A família é uma família de camponeses, e ele vai trabalhar, né? Um pouco como pastor, um pouco em lavouras também, né? E ele vai trabalhar para ajudar a família. Até tem umas histórias que falam, né? Que quando ele trabalhava, né? Ele fazia altares, né? E ele brincava de rezar missa, né? Fazer procissões, né? Ele pregava com os amigos dele, né? Mostra que desde pequeno ali, né? Mesmo ali ele tinha um anseio, né? Por essa vocação, né? Diz que ele desde pequeno, né? Ele já
muito novo, ele já começou, né, a manifestar um desejo de ser sacerdote, né, ele comentava isso, apesar de que ele vai, né, entrar, de fato, buscar isso num período tarde para a época, né, hoje ainda seria considerado bem novo, mas para a época tarde, né, principalmente com 19 anos, né, mas nesse meio tempo todo, né, depois, quando ele começa a receber os estudos, porque ali mais ou menos começa a buscar um pouco mais, a florescer um pouco mais para ele, porque ali em 1802, mais ou menos, né, Napoleão Bonaparte, ele entra numa trégua com a igreja, ele para de perseguir a igreja, e daí a igreja católica começa a se restabelecer de uma forma mais pública na França, né, permitem isso. E foi mais ou menos nesse tempo, né, que daí ele começou, de fato, a pensar, né, mais profundamente no sacerdócio. Mas vai ser somente com 19 para 20 anos ali, que ele vai, de fato, né, sentir profundamente esse chamado, né, a vocação sacerdotal. E como eu disse, assim, 19, 20 anos para a época era uma vocação tardia, assim, porque o costume já era, né, desde pequeno ali, basicamente fazia a primeira comunhão só e já entrava já, né? Ele já criança, 10, 11 anos, ia fazer todos os estudos desde o início, né? Nos seminários. E então aparece, né? Esse rapaz, um homem de 20 anos, ele teve que pedir para a mãe mesmo, porque o pai dele de início não queria muito, foi um pouco resistente, tudo, mas acaba permitindo, né? Porque também havia preocupação com os gastos que iam ter com ele, tudo, se uma família humilde, mas acaba autorizando. Só que até uma resistência a aceitar ele, porque é um homem de 20 anos, com pouco estudo, porque ele estudou pouco, né, e que agora teria que, né, estudar no seminário, né? Então já nesse primeiro momento há uma resistência de tipo, será que vamos aceitar ele ou não, né? Mas sobretudo por causa da piedade, ele acaba sendo aceito, né? Não diretamente no seminário, né? Mas primeiro para estudar com o padre, né, com o padre Bailey. Engraçado, né? Tipo, ali, né? Que naquela época ali tinha o pai dele, né? Como ele gastou, né? Com um dote, né? Com a irmã dele, tinha, né? Pra casar. E o irmão dele também tinha sido chamado para ir pro exército. Então ele teve um gasto também com o irmão dele. E esses gastos, né? Que a família dele acabou tendo, assim, também ia pesar muito, né? Caso ele tivesse ido pro seminário naquela época ali, né? E isso fez com que ele também desse uma segurado um pouco, né? Não é esse o momento, Mas como você disse, né? Acabou indo com a casa paroquial, né? Que ele começou a estudar ali. O padre Bailey, né? Num outro vilarejo de École, né? O padre Bailey acaba acolhendo ele, né? Acha meio estranho nisso, mas conversando com ele, né? Se surpreende com a profundidade que ele tinha, né? O que é falado, né? Que o padre Bailey fala que apesar de que ele percebia que não tinha um estudo formal, ele percebe em João, né? Um entendimento da fé muito profundo, né? Muito para além do que a educação e a idade dele diria, né? Então, ele percebe que está diante de alguém especial, né? Então, formalmente ele não tinha estudo, ele formalmente poderia ser considerado um ignorante, mas na fé, no entendimento profundo, ele era um homem muito profundo, né? E daí ele acaba sendo aceito, né? E ele vai para ele vai fazer, é como se ele fizesse uma espécie de que seria hoje um propedêutico, assim, só que na casa paroquial, né? Que ele vai começar a estudar aritmética, história, geografia e latim, basicamente, né? E ali entra o latim, né, na história dele. Isso, aí entra o latim. Seria o latim o grande terror. Porque ele já tinha uma dificuldade com o latim, que uma coisa que tu citou, Bruna, que ele falava um dialeto, que ele foi aprender francês só com 11 anos, só que realmente ele aprendeu um pouco do francês, então ele não tinha sido educado formalmente nem no francês. E daí ele tinha que aprender o latim, e o ensino de qualquer língua tem como referência a língua que você sabe, né, inicialmente. Então o latim era ensinado com referência do francês, só que como ele não entendia, não tinha nenhum francês formal, assim, então ele não conseguia se desenvolver, ele tinha muita dificuldade com o latim mesmo. Realmente vai ser a grande pedra no sapato dele, o latim aí.
Pra ver aí, gente, como a educação infantil faz diferença na vida das pessoas. A educação tem que ser lá do comecinho. Sim, O básico, né? Se o básico não for bem feito, né? É a base. Que a gente vai estudar. É que eu acho muito engraçado isso, né? Porque que nem eu fiz um tempo atrás, eu fiz um curso de inglês, né? Aí quando eu cheguei a fazer o curso de inglês, eu descobri que tinha que saber bem o português. Eu falei assim, poxa, mas eu vim aprender inglês? Não, Como não assim? português. Poxa, mas, pô... Aí me quebra, né? E a gente tem sorte que a gente já é nativo de língua portuguesa, porque a língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis para aprender no mundo. Então... vai dizer que ele tinha muita dificuldade, assim, um pouco ele continua porque o padre Bailey era provavelmente a pessoa que mais acreditava na vocação dele, né? E vai, ao longo da história dele, até ele ser ordenado, interceder muitas vezes por ele, né? O padre Bailey, esse padre que acolhe ele e cria uma grande amizade e tinha um grande carinho, acreditava muito na vocação dele. Então ele era muito paciente, insistia muito nos estudos com o Vianney, né? Fazia estudos à parte, se fosse necessário, tudo para que o Vianney conseguisse, né? Se João Maria Vianney conseguisse, de fato, aprender e se desenvolver, né? Para que tivesse preparado quando fosse para o seminário mesmo, depois de estudar filosofia e teologia, né? Mas vai ter um grande problema com ele, que depois ele vai para filosofia e tudo, mas no meio desses caminhos que ele vai ter que interromper os estudos em 1809, né? Em 1806 ele entra no seminário, em 1809 ele tem que desistir, ele tem que interromper os estudos, porque ele é convocado por exército de Napoleão. Ele foi um erro, né? Acho que não era para ele ser convocado, né? Sim, porque os religiosos tinham dispensa. Uhum. Mas parece que a diocese, como ele estava num regime especial, parece que a diocese esqueceu de incluir o nome dele como na lista de seminaristas. Tadinho, ignorado. Esquecido, né? E daí, como ele não se apresenta e ele foge, ele é declarado desertor. Que na verdade ele fica doente, né? Acho que ele fica doente, né? Aí ele vai pro hospital, daí mesmo assim ele vai para se alistar. Né? E daí, só que na saída, né, das tropas ali, ele passou na igreja, né? Sim, ele passa na igreja, daí na hora que ele fica lá rezando. Quando ele sai lá fora, eles já foram embora, né? Então, acho que meio que ele perdeu ali a tropa. Aí outro dia, acho que também ele tenta de novo, também ele chega atrasado, também perde a tropa. Daí ali ele meio que fica meio escondido, né? Porque ele é considerado um desertor, né? Isso. Ele é considerado um desertor, né? Então ele fica escondido, ele vai para outra cidade, ele fica escondido, né? E tem alguns relatos assim de que as pessoas eram alguém forasteiro, né? E sempre muitos relatos que as pessoas se surpreendiam com a piedade, né? Tipo, quem que é esse cara que chegou aqui do nada e tá escondido, mas é extremamente piedoso, né? Tudo. E dura basicamente um ano, ele fica um ano basicamente, né, nesse período, né, 1809, em 1810 é feito uma grande anistia, né, para todos os desertores, e daí João consegue voltar para École, né, para junto do Padre Bailey, né, na paróquia, para continuar os estudos dele, né, e ele estuda, e depois ele é enviado então para o seminário mesmo, né, para estudar filosofia, né? Primeiro filosofia e depois teologia. Mas para poder ele ganhar essa liberação, eu acho que ele teve que trocar com o irmão dele, né? O irmão dele teve que ir no lugar dele na guerra. Né? Isso, verdade. Não foi o irmão, na verdade, eles acham um cara que aceita e daí o pai paga. O cara pede um valor, isso, é porque eles aceitavam a liberação se uma outra pessoa fosse enviada no lugar. Daí o pai dele acabou morrendo, né? Isso. Ele acabou morrendo. Daí o pai dele teve que pagar, né? Porque o cara pediu um pagamento pra ir no lugar, né? Justo. Não tá errado. Não, assim, porque uma coisa é tu fazer isso pra uma pessoa que você conhece, tem uma proximidade, mas assim, uma guerra, tem chance de morrer, não é? Não é que nem Nercy, que a gente, né, que o respeito sobre os militares brasileiros, mas convenhamos, não é a mesma coisa.
continuando, 1812, daí ele é enviado para o seminário menor, né, primeiro, né, depois para o seminário maior, esse 13, só que como ele era considerado como por causa das dificuldades dele, né, penso em mandar ele embora, porque pelas dificuldades de estudo, por não estar conseguindo acompanhar, né, e ele só não é, de fato, nada proibido porque de novo, o Padre Bailey intercede, né, intervém, e daí mandam ele para estudar novamente com o Padre Bailey, né, e o Padre Bailey, né, fala que intercede, né, entre o vigário geral, né, da diocese, diz que ele podia ser o mais ignorante de todos, mas era o mais piedoso de todos, que ele estaria cometendo um grande erro porque estaria mandando embora alguém que seria um sacerdote de uma extrema piedade, né. E também tem o Napoleão sai do poder também, né, naquele momento, né. Aí o bispo também, acho que era parente também, acho que Napoleão também saiu também da diocese. Aí teve ali o Castilho, foi o vigário geral, acabou assumindo a diocese, né? Sim, sim. E ele acabou acolhendo João Maria de novo, né? E daí, por causa da piedade de São João Maria Vianney, né, apesar das dificuldades dele, que eles ficavam com muito medo e falavam, mas esse cara vai dar conta de cuidar de uma paróquia, vai dar conta de atender o povo, mas acabam acolhendo, né, e daí ele continua, né, estudando com o Padre Bailey até que ele é ordenado, né, em 1815, né. Mas tem umas histórias, né? Antes dele ser aprovado a ordenação dele, tem umas histórias, assim, de intervenção divina ali para ele poder... Uma história que eu já ouvi em muitos lugares, mas tô vendo uma biografia mais completa e não chegou a citar isso exatamente. Mas diz que teria a história de que ele teria chamado e falaram que alguns o chamaram de burro, que não sabe de nada de teologia, né? Daí falou assim, como que podemos promovê-lo, né, ao sacramento do sacerdócio? Daí ele teria respondido, né, Sansão matou 100 filisteus com a queixada de um burro. O que acha que Deus poderia fazer com um burro inteiro? Mas é um pouco interessante pensar, isso daí eu fiquei pensando, lendo sobre isso, e pensando, uns dias um amigo meu veio me perguntar, né, ele perguntou, né, falando como que eram os estudos, ele falando como que eram os estudos no seminário, ele perguntou, mas e se alguém reprovar no seminário alguma coisa, né? Eu falei pra ele, cara, tipo assim, claro que se leva um pouco em consideração a capacidade intelectual também, porque afinal vai estar ensinando o povo tudo, mas não só isso que a gente se considera, né, até hoje quando vai se ordenar alguém, né? Se pensa, né, qual é o empenho da pessoa, né? É uma dificuldade de fato ou é porque a pessoa não tá fazendo a parte dela, né? Porque tem essa diferença, né? Então, a gente vê muito aqui, né, de São João, ele tinha as dificuldades, né, por tudo que a gente falou, pelo fato de ele não ter estudado na infância, por todas as dificuldades que ele teve de estudo, então era mais difícil para ele, né, estudar. Mas ele nunca deixou de tentar, né, ele nunca deixou de buscar, né, ele era muito empenhado nos estudos dele. E uma pessoa muito humilde, né, também, né. Tem muito interessante, assim, que dessa ordenação dele, né, é que para ir para sua ordenação ele teve que caminhar 100 quilômetros, né. Ele tem que fazer uma caminhada ali, né, porque... Nossa Senhora! Mas foi uma maratona? Imagina, porque ele pegou a sua roupa, colocou ele na sacolinha e foi, né? Porque o bispo ele não estava na região, né? Estava na sua capela particular. Daí ele teve que ir até lá, né? Então, naquela época, imagina, né? Então, o único meio de transporte que ele tinha é os pés, né? Então, ele teve que andar os 100 quilômetros até a capela do bispo. Imagina, tipo, tu tá aí em Brusque e a gente... na cidade de Brusque, ele fala, tu vai ser ordenado, mas tem que vir a pé até Joinville. Mete a sacolinha ali e vai. A caminhada legal. Pelo menos hoje tem mochilinha, né, pra ser melhor, tem tênis. Hoje tem uma mochila, dá pra colocar uma garrafinha d'água. Não, e hoje tem GPS, né, porque naquela época se erra o caminho, vai parar onde? É isso mesmo. Pois é. Essa coisa de errar caminho vai acontecer depois, quando ele vira pároco de Ars, né? Vai acontecer isso. Mas, assim, no primeiro momento, ele é ordenado, né, em 1815, e daí ele é colocado como coadjutor, né, que é o nome correto, do Padre Bailey, justamente, que é o padre que ajudou tanto ele, né? Então, ele vai ajudar. Mas é interessante que desconfiava ainda tanto dele que ele é ordenado, mas ele não podia atender confissões, porque achavam que ele não era preparado para dar orientação para as pessoas, né?
Interessante que é o que ele vai mais se destacar depois no futuro, mas no primeiro momento ele não é permitido. Ironicamente, hoje em dia ele é considerado um dos maiores confessores, não, um dos melhores confessores que a igreja já teve. É interessante que isso era meio comum um pouco na época. Haviam padres que às vezes as pessoas consideravam que não eram capazes, eles eram às vezes ordenados só para rezar a missa. É só isso, só faziam isso. Não faziam mais nada, né? Porque... E só para deixar claro pro pessoal, isso ainda pode acontecer hoje. É extremamente raro, mas ainda pode. Mas hoje a gente tem um outro entendimento, é bem diferente, assim, né? Não, tem um outro entendimento. Estou dizendo que existe ainda, assim, essa questão de que a ordenação, por exemplo, ainda existe a questão de... Que daí eu acho que é Dom Francisco que faz isso, mas o padre recém-ordenado, ele só ganha liberação pro dia seguinte, porque se ninguém é padre em paz. Não, sim, mas ali é uma outra questão, né? É uma brincadeira, mas foi aí que eu descobri que o padre pode não receber automaticamente a... Sim. Né? Porque ele então, tem que ter autorização, né? Que o sacramento provém do bispo, né? Sim, todos os sacramentos, né? Todos os sacramentos, os padres são auxiliares do bispo somente, né? O responsável é sempre o bispo. Né? O padre auxilia o bispo. E daí ele vai trabalhar então com o padre Bailey ali, primeiramente, e até 1818, quando daí o padre Bailey morre, né? O padre Bailey morre, e aí o pessoal fica assim, tipo... Tá, e o que a gente vai fazer com esse padre? A gente enfia ele onde? É engraçado, assim, tipo, quando ele morava ali, né, com o padre Bailey ali, tem muitas histórias dizendo que eles competiam, né, pra ver quem fazia mais penitência, né, e eles ficavam até reclamando pro bispo, né, o padre Bailey aqui está fazendo muita penitência, daí o padre Bailey mandava pro bispo, não, o João Maria tá fazendo muita penitência, eles ficavam competindo, assim, pra quem fazia mais jejum, pra quem rezava mais, sabe? É amizade, era amizade saudável. Sim. E daí o padre Bailey acabou, nos primeiros 2 anos ele não podia ter confissão, depois ele é permitido exercer o ministério plenamente, e daí, isso que em 1818 ele morre, né, com isso, daí ficam naquela, vamos fazer o quê com ele, e daí tinha essa paróquia em Ars, que não era na paróquia, verdade... né, ainda. Era uma capela, né? Era uma capela, nem era paróquia, né? Era uma capela, porque na verdade assim, o que acontecia? Era uma localidade com 230 pessoas, só que havia acho que era uma duquesa, se não me engano, que ela tinha vindo daquilo lá, a família dela vinha daquilo lá. E daí ela fazia uma pressão para que lá tivesse um padre em Ars, sabe? A diocese olhava e achava que não tinha necessidade de ter um padre para cuidando só de Ars. Só que daí, como tinha um pouco de jogo político, eles queriam ter um padre atendendo lá, sabe? E havia e ela fazia essa promoção para que lá virasse paróquia, né? E daí, e ninguém queria assumir aquele lugar. Aí eles falaram, vamos mandar o Vianney pra lá, né? Vamos mandar o Vianney, a gente não sabe nem colocar. Tem um local onde nenhum padre quer ir. Vamos mandar ele pra lá. E assim ele é enviado, né, pra ser o responsável, né, pela capela de Ars. E lá vai ele, a pezinho de novo. Ele se perde, ele não consegue achar a cidade, né? Porque ele se perde tudo, e daí diz que daí num momento ele teria encontrado alguém e ele fala pro menino assim, me mostra onde é a igreja de Ars, eu me mostro o caminho para a igreja, eu te mostrarei o caminho para o céu. O cara era cheio das frases de efeito, né? Frases de efeito. Acho que tem até uma estátua dele lá com esse menino, né, lá em Ars, lá, né? Sim. É dos mais famosos, né? E é uma coisa interessante comentar com ele, que daí falam também que apesar de que ele carregava essa fama de ignorância, ele chega cheio de livro, né? Ele chega com um monte de livro, né? Que ele tava sempre... ele tinha essa fama de ignorância, mas ele lia muito, né? Ele, para além, ou ele estava fazendo... Né, ou ele estava rezando, ou ele estava atendendo o povo, ou ele estava lendo, né? Geralmente ele estava fazendo uma dessas 3 coisas, assim, sabe? Ele lia bastante, né? Então, mesmo com essa fama, ele chega com muitos livros, né? Então, basicamente o que ele leva para a paróquia são livros, basicamente, né? O Opus, ele tinha quase bem poucos, assim, que até porque ele usava coisas muito simples, assim, na verdade, até o ponto que parecia, até um ponto de parecer para alguns um pouco desleixado, assim, né? Com as roupas dele, assim, né? Porque realmente ele usava uma batina, assim, bem velha, bem batida, assim. Mas daí, então, ele assume, né? Então, 1818 ali,
e que ele vai ficar, né, até a morte dele em 1859. Tá, é daí que vem daí chamarem de Santo Curadars, que quando eu mais nova eu achava que era dois, porque tem uns que chamam de São Curadars, eu outros chamam eu achava que era completamente diferente. Cura é algo como responsável, né? Então ele era o responsável por Ars, né? Então o Cura d'Ars, Cura de Ars. E daí em uma cidade que tinha acabado de passar por uma realidade pós-Revolução Francesa também, né? De um povo ali que tinha um momento ali, tipo, da história ali que estava difícil, né? Porque até, eu acho que naquela época foi mudado, né, as semanas por décadas, né? Não era mais 7 dias, mas a semana era contada a cada 10 dias, né? E também os nomes dos meses também foram mudados, né? Isso tudo para tentar tirar um pouco dessa influência da Igreja Católica, né? Do domingo, sim. Né? Dos Dias dos Santos, né? O dia da Revolução Francesa foi contado como o ano 1, né? Ele tinha recomeçado o ano a partir da Revolução Francesa, né? Sim, sim. E ele encontra um local que havia ficado muito tempo sem assistência, né? Apesar de que algumas missões que tinham rolado e tinham sido instaladas algumas coisas que permitiu que ainda persistissem algumas pessoas ainda um pouco mais piedosas, mas de maneira geral era um povo sem instrução, né? Então ele pega uma realidade de um povo que não tinha conhecimento nenhum da igreja e nem educação de maneira geral, assim, tinha também, né? Então um povo bem... Tem muito interesse. Era um povo largado, era um povo que tinha sido abandonado, basicamente. Sim, não tinha assistência nenhuma, né? E é o que ele pega e ele vai começar a trabalhar, né? Aí isso que é engraçado que tem uma frase que ele chega na igreja, né? Ele fala assim, essa igreja não será capaz de conter a quantidade de pessoas que virão aqui, né? E ali já dizia, né? Tipo, ele acha bem confiante, né? Tipo assim. E é interessante que ele quase sai de Ars, sabia? Porque em 1820, 2 anos depois, ele é transferido, vem uma transferência dele para uma outra paróquia. E ele aceita, e ele até arruma as coisas dele para fazer viagem. Daí tinha que atravessar um rio. Daí no dia que ele vai atravessar, tipo, inunda, daí ele tem que voltar para Ars. E no fim acaba sendo cancelada, né? E é interessante que em 2 anos, né? Aí a gente vai começar a comentar um pouco das histórias, das dificuldades que ele tinha. Ainda havia as perseguições, ele batia muito de frente, mas aqueles mais piedosos, quando ficaram sabendo que ele ia ser transferido de Ars, ficaram revoltados, né? Então até diz com a fala, que é uma pessoa que fala assim: se for preciso, deveríamos apertar o pescoço do vigário geral, até que ele aceite deixar o nosso padre aqui, sabe? É um pouco exagerado, né? Mas assim, vê como assim, porque os mais piedosos, eles já percebiam que eles estavam diante de um padre especial, né? Então eles não queriam perder aquele padre de jeito nenhum. Se né? Os mais piedosos queriam enforcar o vigário geral, imagina os outros. Era o que eu tava pensando, isso eram os mais piedosos. Misericórdia. Porque ele vai tendo muitos problemas, né? Então, porque uma das coisas primeiras que ele bate de frente e muita gente fica brava com ele é porque era muito comum ter festas, né, nos domingos, principalmente na área rural, né? E então eles não tinham nenhum senso assim de guardar o domingo, nada. E ele chega sendo bem duro em relação a isso, né? Em relação às festas, tudo, né? Até mesmo ao ponto de às vezes recusar, né? Dar serviço para algumas pessoas se elas não parassem de ir nas festas do domingo, né? E aí ele vai atraindo a revolta de alguns, né? O pensamento daquela época, né? Acho que ele chegava até a negar a Eucaristia, né? Para algumas pessoas, né? Isso. Ele é fruto, ele é fruto um pouco do seu tempo, coisa que depois até vai falar que ele vai mudar um pouco, arrefecer um pouquinho, né? Mas ele ele foi ensinado, educado numa moral católica na época que era muito, que a gente chama de manualística, né? Muito, digamos, meio legalista, assim. E pronto, ou não é, sabe? Né? Não tinha, tipo, muito espaço para conversa, né? Então, assim, ele tinha sido educado daquela maneira, ele acabava, principalmente no início do ministério, vivendo, assim, muito a ferro e fogo dessa maneira, mas dessa maneira, mesmo desse jeito dele, mas como ele era um homem de muita oração, de muita piedade,
muito acolhedor, muito preocupado com todos, mesmo com esse jeito, às vezes, muito firme dele, em alguns momentos, ele vai conquistando o povo, né? Ele vai conquistando As homilias dele, e né? Diz que era muito boa, né? Também, né? isso, as homilias dele. E diz, né, que há uma mudança dele nas homilias justamente quando, num primeiro momento, ele tentava seguir um pouco o que era meio que um modelo na época, que era se basear nas leituras de homilias da patrística, né? E só que ele, até por dificuldade com o latim, ele se variava um pouco, mas é até o momento em que ele decide deixar isso um pouco de lado e começar a pregar nas homilias dele a partir da experiência, da vivência do povo nele, né? E daí ele começa a alcançar eles mesmo, né? Porque ele começa a falar de uma linguagem que eles conseguem entender, né, também. Sim. Eu até ouvi uma vez, tá vendo? Eles estavam comparando a homilia, né, dele com a homilia de outros padres da época, né? Diz que não tinha muita diferença, assim, sabe? Naquilo que ele falava. Mas acho que o mais importante, assim, que tocava muitas pessoas, também mas era o testemunho da vida dele, né? Sim, Porque sim. aquilo que ele transmitia para as pessoas através do testemunho dele, né? Porque ele não subia somente lá no púlpito e falava, né? Mas ele vivia aquilo que ele falava. E isso acho que convertia muitas pessoas, né? Acho que era a diferença que ele tinha muito. É aquela coisa que não dava margem para se contradizer, porque ele é muito, muito firme. E ele vivia uma vida de oração muito profunda, né? Então, ele dormia cerca de 3 horas por dia somente, né? Ele acordava de madrugada e ficava rezando, seja adoração, rezando o terço, né? Tanto também que é uma coisa, por exemplo, que o passando mais antes, mais novo ainda, ele faz a consagração, ainda antes de entrar para o seminário tudo, ele faz a consagração à Nossa Senhora, né? Estando escravo de Maria, ele adota o nome Maria, né? Porque na verdade o nome de batismo dele é João Batista Vianney, né? E ele adota o Eu nome não tenho Maria. São, nem o Maria. E é João Batista, né? Que ele foi dado o nome em honra a São João Batista. João Batista Vianney, o nome dele, e ele adota um Maria, né? Por causa da consagração que ele faz a Nossa Senhora. Então ele tinha uma grande piedade de Nossa Senhora também, né? Passava momentos de profunda oração, né? Fazia muita penitência, né? Como a gente já falou, né? E começa a atender o povo, né? Ele atende muito o povo e começam a perceber também nas homilias e também no atendimento que ele dá ao povo, as pessoas percebem muito, né? Até se falava que se a pessoa quisesse encontrar ele, né? A pessoa tinha que ir na igreja, né? Porque lá na igreja eles saberiam que ele estava lá rezando, né? Que muitas vezes as pessoas vão com tal padre, vai na casa paroquial, né? Aí não, ele sempre estaria na igreja, porque sempre está lá rezando, né? A casa paroquial é até interessante, falar da casa paroquial é uma coisa interessante que ele mesmo cuidava da casa paroquial, né? Ele nunca aceitou ter alguém para cuidar, né, da casa paroquial. Ele não queria, ele preferia não ter ninguém. É interessante para essa época. Ele cozinhava, ele limpava a casa. É porque ele tinha... É um interessante que daí é link com uma coisa que eu lembrei que a gente passou, porque antes de ele entrar num seminário, chegou a ter uma mulher que se declarou para ele, que se apaixonou por ele e que queria casar com ele, né? Eu não sabia. Pera lá. Sim. Isso é bombástico. Eu vi uma mulher, né, um pouco antes, quando ele estava com seus 18 anos, 19 anos, pouco antes dele decidir, né, entrar pro seminário, há uma mulher que queria se casar com ele, né? Mas ele diz não, né? Ele recusa, né? Ele recusa porque ele já sentia esse chamado e depois ele, para evitar, ele era muito preocupado, eles se preocupavam muito com como que as pessoas iam olhar aquilo, né? E ele havia muita preocupação de não se aproximar indevidamente das mulheres, e até por isso ele tomou a decisão para ele próprio que ele não queria nenhuma mulher trabalhando na casa. Agora fez até mais sentido. De vez em quando, algumas senhoras da paróquia iam limpar, assim, mais profundamente a casa dele, mas daí ele só permitia quando ele não estivesse em casa. Ele não estava em casa, daí iam lá limpar, mas de resto ele mesmo limpava, ele cozinhava, ele mesmo
dava com ele mesmo, né? Cuidava da casa paroquial. Uhum. Tem umas histórias que, quando ele tava na casa paroquial, ele ouvia uns barulhos, né? Ele ouvia uns barulhos à noite e tal, ele ficou meio assim, daí ele chamou algumas pessoas pra ir lá ajudar ele, né? Pra se defender, né? Caso fosse um ladrão, um bandido, né? Todo mundo com armas, foices, né? Lá pra tentar defender o padre, né? Aí ele foi percebendo que umas coisas se mexiam meio sozinhas, os barulhos, né? Aí depois ele descobriu, né, que quem era o diabo, né? Que tava tentando Sim. ele, né? Sozinho, né? Eu Mandou o pessoal. preferia o bandido. Daí ele disse, não, mas ele falou assim, não, pô, se é o diabo pode ir embora, porque daí com o diabo eu sei me lidar. Eu me garanto. Com o bandido eu não sabia muito, mas com o diabo eu me dou um jeito. Seu bandido. Eu aqui preferindo bandido. Realmente, Épica, né? ele era bem... Ele passou por vários períodos, assim, de ser atormentado, né, pelo diabo, assim, mas os tormentos que ele passava, assim, ele só ia cada vez mais firme no ministério dele, né, em todo o trabalho dele. Sim, e a fé, né? Ele disse que a fé em Nossa Senhora ajudava muito ele, né? A intercessão dela, né? É isso de ataques que ele sofreu, tipo, a cama dele deixou pegar fogo, umas coisas assim, né? E ele sofreu muito ataque das pessoas, né? Sobretudo nos 10 primeiros anos, né? Diz que os 10 primeiros anos foram os anos mais difíceis dele, né? Depois ele meio que consegue conquistar quase que todo mundo, assim, e até quando daí a fama dele começa a crescer para a região, né? Mas os 10 primeiros anos ele passou muitas dificuldades. Uma das mais complicadas foi uma moça que era vizinha da casa paroquial, ela se envolveu com alguém e apareceu grávida, né? E disseram que ele era o pai, né? Que ele seria o pai. Né? Nossa! É. Colocaram na conta do padre. E é interessante que ele poderia brigar, tudo, mas ele preferiu não comentar o caso. Ele preferiu não comentar o caso, chegou até a ajudar a moça, porque a moça estava com vergonha porque a moça tinha envolvido com alguém, e depois ela mesma admite que não era nada disso, né? Mas somente 1 ano e meio depois de começar as histórias, né, que vai ser de fato tudo esclarecido. A assim, criança, né? Já tava... Mas assim, grande. Poxa, isso é uma coisa... Pô, meu, imagina o quão tenso é, né, pro padre, né, acusar, né, que ele se envolveu lá com mulher e que ela tá grávida, e eu... Não, eu fico imaginando, eu espero... Na minha cabeça é o teste de DNA do ratinho. Meu Deus. Não tinha um ratinho naquela época, quem é que ia ajudar, né? Não, eu fico sincero, partilho eu como um seminarista aqui, talvez o futuro padre, que isso daí seria meu maior terror, alguém inventar um negócio desse, sabe? Tipo... Porque assim... Imagina. Porque assim, mesmo que você explique depois, até pra você explicar, muitas vezes... O estrago já foi. Explicando, às vezes, né? Tá explicando, continua, vai ter gente que vai continuar achando, parece que a fama pega, né? E é interessante como ele passa com serenidade, sabe? Porque como ele tinha consciência de que ele não tinha feito nada, né? Que Deus estava com ele passa com serenidade por isso, sabe? Ele não se revolta, ele não briga, o que de certa forma seria até o direito dele, né? Ele poderia, né, lá, assumir o jeito dele, falar com quem ali, que é calúnia, né? Mandar a guria falar a verdade. E ir atrás de cada um que espalhou a mentira, né? Mas ele prefere não fazer isso. Ele prefere simplesmente confiar em Deus, né? Ter essa fé em Deus e falar, não. Eu sei que isso é certo e eu vou continuar fazendo o meu trabalho somente, né? Até depois ali, né, que tu tava falando ali, né, que ele começou a ficar um pouco mais famoso, né, na região, né, ali, acho que daí Ars, ele ganha acho que uma linha de trem, né, começa a passar por Ars, né, ali, né. Isso, de Lyon pra Ars. Que muitas pessoas começaram a procurar ele para se confessar, né, e aí isso fez com que o governo tivesse que fazer uma linha de trem para facilitar esse acesso a essas pessoas, né. Chegava a passar cerca de 80 mil pessoas por ano, assim. Se você pensar para a época, a população bem menor era muita gente, né? Imagina. Pensa, uma cidade que no início, quando ele recebeu, era 230 habitantes. Imagina, passar 80 mil pessoas por ano, sabe? Na cidadezinha daquela ali.
né? E daí, para atender todo mundo, ele passava às vezes 15, 16 horas no confessionário. Olha, 80 dividido por 365 são 219 pessoas mais ou menos por dia. Para um padre Nossa sozinho Senhora. entender confissão, olha, nem Sim, Aparecida não consegue. sim, Aparecida do sim. Norte lá que tem um monte de padre atendendo confissão. Imagina, um Não, as sozinho filas, conseguir atender 219? É muita quando, coisa. quando chegou no auge, as filas eram de dias, as pessoas faziam filas de dias para ser atendidas por ele, assim, sabe? Ficava E isso, acampadas. e isso que diz que ele não é de achar que ele era que ele demorava, ele era bem prático com as pessoas. Ele ficava tipo 5, 10 minutos no máximo com cada pessoa. Era muita gente Não, mesmo, ele não realmente é? só, tipo assim, tirando alguns casos que a pessoa realmente precisava de uma orientação espiritual, era a confissão mesmo. Ele ouvia a confissão, dava uma orientação, ele era bem prático. Só que é interessante que nesse poucos 5 minutos, muitas vezes ele transformava a vida da pessoa. A pessoa saía, muitos relatos de numa confissão ali de 5 minutos, a pessoa mudar completamente de vida, né? É interessante, né? Porque estava diante de um homem que vivia a santidade mesmo, né? Até que ele não gostava muito, né? Que as pessoas muito chamavam ele de santo, e alguns milagres que acabavam acontecendo, né? As pessoas iam lá, falavam, né? Você que fez o milagre, você fez o milagre. E ele não gostava muito disso, né? Ele até falava que era a Santa Filomena, né? Que era uma santa que ele tinha Sim, muita devoção. Daí ele falava que não era ele, mas foi a intercessão de Santa Filomena, né? Porque ele não gostava muito que as pessoas ficavam chamando ele de santo, né? sim, sim, é. Tanto é interessante que isso da devoção de Santa Filomena diz que ela era uma santa pouquíssimo conhecida e é ele que basicamente difunde a devoção a Santa Filomena na França. Ela se tornou de uma devoção forte na França de Santa Filomena e por causa de São João, né? Sim. Um pouco como tu disse, assim, por causa da humildade dele, não queria que atribuíssem nada para ele, né? Sim, sim, também, né? Um pouco da sua humildade, né? Também acho que muitas pessoas, né? Imagina você, para uma época, né? Você ter 200 e poucas pessoas, uma rotação, né, de pessoas num lugar e o trabalho e os relatos, né, dele dormir pouco, né? Isso desgasta muito a pessoa, né? E as pessoas vendo, né? Porque praticamente as pessoas viam nele já um santo, né? Um santo em vida, né? Muitos santos, né? Tem esses relatos, né? Tem o Padre Pio, né? Já davam em vida, assim, sinais, né? Dessa santidade, né? O Padre Pio é outro que atraía multidões também, né? E assim como acontece com o Padre Pio um pouco, com ele também vai acontecer um pouco, porque há um período em que há uma mudança de dioceses ali, e a Ars acaba indo para uma outra diocese. E ele acaba mudando para outra diocese, onde tipo, o bispo não conhecia ele. E eles acham muito estranho, assim, pô, mas por que esse monte de gente vai de outras paróquias atrás desse padre, né? E para os próprios, a opinião entre os outros padres era sempre muito variada, né? Havia aqueles que adoravam, né? Há relatos de padres que diziam que, nossa, falava que os meus paroquianos que foram lá para ser atendidos voltam aqui transformados e a minha paróquia se torna ainda melhor. Mas havia muitos padres que não gostavam dele, sabe? E não conseguiam compreender, né? Até porque eu disse assim, como ele andava de uma batina velha, assim, ele era um cara muito cuidadoso com as coisas, assim, diz que ele gostava tudo sempre muito limpinho, mas quando se tratava dele mesmo, ele chegava até o ponto de talvez ser um pouco desleixado, assim, porque ele não ligava muito para isso. Eu já vi relatos também disso. Diz que a igreja, né? A igreja diz que era muito, muito bela, né? A igreja, né, quando ele ia comprar as coisas, ele sempre comprava o melhor, né? O mais bonito, né? Mas para ele, Qualquer coisinha tava bom. A casa paroquial diz que aqueles que acabavam indo na casa paroquial, no momento falava que, que era sempre impecável, sempre extremamente limpa, mas ele mesmo, né, Ele em ele não si era tipo, qualquer coisa tava boa já. e disse que, assim, era muito forte na época, assim, na França, assim, que principalmente, na verdade, não só acho que na época, mas até hoje, de certa forma, assim, você tem um pouco aquele visual, e daí o padre tá sempre bonitinho, arrumadinho, daí eles achavam muito estranho, porque ele destoava muito dos outros padres, né? Mas, assim, então ele acaba, investigações, assim, tudo, mas com o tempo eles vão percebendo, né,
o bispo enviando algumas pessoas para investigar, tudo vão percebendo a santidade dele, né? E vão percebendo por que, né, tantas pessoas procuravam João, né? Procuravam esse padre, né? Lá em Ars. E daí, né? E até muitos outros padres, né? Também até não iam só leigos, mas muitos padres também iam lá para às vezes pedir atendimento para ele também, né? Isso do atendimento, eu vi uma frase, né? Que diz que ele falou para um... Aí eu não sei o que é um co-irmão. É co-irmão mesmo? Eu tô confusa se isso é uma palavra só ou se esqueceram um espaço. Mas enfim. Aí ele fala para uma pessoa que... sobre a questão de como que ele fazia para os fiéis espiarem os pecados, né? E ele disse, eu dou uma penitência pequena para eles e o resto eu faço por eles. É por isso que ele dizia assim, que ele passava tanto tempo rezando, tanto tempo fazendo penitência, porque daí ele estava ajudando os outros. Ah, é verdade, eu vi também um pouco disso. Ele dividia, né, a pena, né, com a pessoa, né? Ele, você tem que rezar 2 Pai Nosso, vamos dizer exemplo, e falava para a pessoa, não, reza um, que quem rezaria era ele, né? E é interessante que ele vai... não sei se talvez esteja ligado um pouco a isso, mas eu falei que no começo ele era um pouco mais rigoroso, e cita-se que nesse período, quando ele está como pároco, uns anos depois, são publicadas, né, em francês as obras de teologia moral de Santo Afonso de Ligório, né? E Santo Afonso de Ligório, para a época, ele foi muito importante, ele é considerado padroeiro da moral, sobretudo porque, apesar de que para hoje não cabe tanto para a gente, mas para a época foi muito, muito importante para o revolucionário, porque depois de séculos em que a teologia moral era basicamente o cumprimento de regras, né, havia caído por esse caminho, infelizmente, Santo Afonso de Ligório é aquele que vai colocar a importância de você colocar a pessoa no centro. Fala assim, eu não tô, quando falando em moral, eu não posso falar simplesmente da lei que a pessoa tem que cumprir, mas eu tenho que olhar primeiro para a pessoa, né? Diz que São João lê as obras de Santo Afonso de Ligório e ajuda ele a se aprofundar, melhorar a crescer ainda mais nos atendimentos dele, né? Porque daí ele até arrefece um pouco assim de entender um pouco mais e trabalhar mais continuamente com as pessoas, né? Eu acho interessante ver por esse lado, para perceber como todos nós a gente sempre tem algo para crescer, né? Então, inclusive ele que sempre muito piedoso, sempre apresentou sinais de santidade desde o início, mas ele também cresceu, né? Ele continuou aprendendo depois de ser sacerdote, né? Então, continuou lendo, se atualizando, né? Ao ponto de fazer o ministério dele crescer cada vez mais, ser cada vez mais frutífero. Algo que eu acho interessante de São João também é a preocupação dele por um inteiro, né, com as pessoas, que ele, quando ele chega em Ars, né, como a gente falou, tinha sido uma localidade tanto abandonada, né, estava sem acompanhamento espiritual, também sem acompanhamento do governo, ele percebe que não tinha nenhuma escola, né, em Ars, né? Então, e ele trabalha, né, em Ars para fundar uma escola, né? Consegue, né, achar algumas pessoas, né, e ajuda a fundar uma escola, uma pequena escola em Ars, das crianças. E também ele vai fundar uma espécie de um pensionato para mulheres, que vai ser chamado de A Providência. E esse pensionato é muito interessante, né, com esse nome é Providência, porque ele acolhe das que queriam viver ali para ter uma educação mais profunda, tudo, tanto religiosa quanto educação de maneira geral. Ele acolhe primeiro... que chegam primeiro são algumas meninas mais abastadas, assim, né? Mas depois ele acaba, a partir disso, identificando, às vezes, algumas meninas que eram órfãos, ou até mesmo que tinham os pais, mas cresciam assim, meio largadas, ele acolhe, né, nesse pensionato. E algumas pessoas falavam que ele deveria cobrar, né, das famílias que eram mais abastadas, cobrar uma mensalidade, né, para os mais pobres não cobrar, mas para os mais ricos.
Mas ele falava não, ele se recusava a cobrar qualquer coisa, né? Ele falava, não, eu não vou cobrar nada e eu vou confiar na providência divina, né? E daí as famílias ajudavam a providenciar, né, o alimento e tudo mais que precisasse, materiais para manter essa espécie desse pensionato que tinha. E ali vai ter muitos relatos de muitas crescem muito na piedade, né? Umas chegam a se tornar religiosas, outras se casam, mas vão viver uma vida muito próxima de Deus, né? Mas é interessante como ele tem essa preocupação não somente com o lado espiritual, mas com o lado intelectual, com a formação, né? Eu acho que ele tinha essa consciência de como era precisa desenvolver o ser humano como um todo, né? Ainda mais ele que passou por um momento de dificuldade, né? Tipo, na infância, um estudo, né? E você vê que também tem outras crianças que também estão crescendo com essa mesma dificuldade de estudo, né? E você vê que você pode dar a elas uma oportunidade de ter um ensino básico, né? Acho que isso é muito importante para ele também, né? E ele confiava muito na providência divina, mas eu vi uma história também que ao mesmo tempo que ele confiava na providência divina, ele aprendeu a ser um pouco prático, algumas coisas como pároco, porque a primeira vez ele, acho que era pro próprio pensionato, agora não lembro se era outra caridade, ele decidiu que ele não ia pedir nada, que ele falou, mas as pessoas estão vendo que o trabalho vai acontecer e vão receber, e daí chegou só, tipo, uma família, entregou um negócio pequeno, assim, e daí ele percebeu e falou, tá bom, tem providência de vida, mas eu vou lá pedir pras pessoas, porque senão eles... Daí ele começou a criar um hábito de, tipo assim, não, eu confio na providência de vida, mas eu vou pedir pra um por um ali, porque ele percebeu, teve esse lado um pouco prático. E a parte dele, né? Ele percebeu que se ele não desse uma agitada no povo, ele não fazia, né? É interessante, né? Como ele pensava até um pouco, esse lado um pouco prático do pároco, né? Que ele vai aprendendo. Tem que... Mas tem que às vezes dar uma sacudidinha ali pra vir a providência. Eu lembro, tipo, que uma vez, né, eu vi uma história que ele pediram pra ele ir numa casa de uma senhora bem rica, né, pra pegar uma doações, né, uma doação pra ele, lá pra igreja. E ele foi, né, pra buscar a doação, pegou a doação, mas quando ele voltou até sem as calças, né, por baixo da batina, porque ele acabou doando pra todo mundo na estrada. Sim. Diz que tinha esses relatos até quando ele era mais novo. Diz que o pai dele uma vez foi e comprou uma calça nova pra ele, e no mesmo dia ele foi e deu a calça pra alguém e o pai ficou bravo. Ele era muito desapegado, assim, né? Então tava sempre ajudando, né, os outros, assim. É isso que no fim cativava as pessoas, né? E como a gente falou, né, ele fica ali, né, até a morte dele, que vai ser em 1859, né? Então, quando vai chegando os últimos anos de vida dele, né, realmente ele era muito famoso, né, que a gente falou, eram as grandes peregrinações que tinham para Ars, né, que falado, né, tive que fazer linha de trem, tudo especial para lá, então, que realmente tinham muitas pessoas, né? Vários relatos, pequenos relatos, de que ele tinha muita consciência de qual o dia que ele ia partir, assim, ou pelo menos de que o fim dele estava chegando, assim, muito próximo, né? E também a saúde dele não estava muito boa também, né? Sim. As penitências que ele fazia, né? Ele dormia muito no chão, né? Ele comia muita batata, né? E muitas vezes essas batatas eram podres, né? Estavam podres e essa alimentação, esse jejum que ele fazia, essas penitências acabou meio que também debilitando um pouco a saúde dele, né? A gente não pode ignorar o fato de que a gente tem que... Ele ia num extremo, assim, também, né? Então, ele realmente gastou o corpo dele, né? Ele se entregou ao máximo que ele conseguiu. Ele ia com tudo, né? E diz, né, que ele disse uma frase que ele diz que seria belo se todo sacerdote morresse devido ao esforço que ele fez no seu ministério, né? Então, ele tinha essa consciência, de certa forma vai acontecer isso, né? Ele se exaure tanto no ministério dele, né, que até o momento em que ele acabou morrendo, né? Com 73 anos, né, que ele vai morrer, né? Mas tem alguns relatos, né, que diz que
que ele vai percebendo, assim, talvez percebendo a saúde dele, talvez com o sinal de Deus, tudo, mas tem, por exemplo, lá, entrega um véu humeral para ele, né, e fala, você vai poder usar isso na festa do corpo de Cristo. E ele fala assim, ele falou, não, na verdade, talvez seja bom guardar para outra pessoa, porque eu não vou chegar a usar isso daqui, sabe? E de fato, ele acaba morrendo antes, né, da próxima festa, né, do corpo de Cristo que teria, e outras coisas, né? Ele revela, né? Tem uma senhora que via sempre, pelo menos uma vez por ano, né? Se confessar e ser atendida por ele, e ela faz o atendimento, e ele vai e fala para ela assim, daqui 3 semanas a gente se vê. Daí ela diz que ela não entendeu, assim, tipo, mas 3 semanas, será que o padre vai vir me visitar? E daí ela morreu no mesmo dia que o padre, ela morreu 3 semanas depois, ela morreu no mesmo dia que ele. Caraca, gorou a mulher! Olha, dá pra ver por esse lado. Não, ele desejou algo bom pra ela. Agora eu só vou pensar assim, ó. Próxima vez que um padre piedoso, um padre bem piedoso, assim, meio velhinho falar isso pra mim, eu vou ficar sem dormir, eu acho. Imagina o padre velhinho pra você, chega, daqui 2 semanas a gente foi pro céu, acho que se ele encontrar ela, também ela foi pro céu também. Pelo menos você foi pro céu, né? Pelo menos você fala assim, não, pelo menos você vai se encontrar. Mas se o padre fala isso pra mim, já vou me deixar marcadinho, então, pra semana ali, uma confissão, fazer tudo certinho pra garantir meu lado, pra dar uma reforçada. Entendeu? Tem que morrer em um estado bom. E ele chega, não me engano, se ele chega a comentar pra uma pessoa, né, que mais ou menos seria o dia dele, mas ele pede pra não falar pra ninguém, e fala assim, não conte, porque senão todas as pessoas vão querer vir pra cá ter um último atendimento e não vou conseguir atender ninguém, né, então, tipo, imagina. Porque com a fama que ele tinha, né, se todo mundo descobre que, tipo, e no fim ele acaba morrendo, né, no dia 4 de agosto, né, de 1859, né, que é o dia que é celebrada a festa dele hoje, né, e o dia do padre. Diz que, né, na missa, foi presidida a missa de corpo presente pelo bispo, né, e tinha mais de 300 padres presentes, né, e milhares de pessoas, porque nesse momento todos já tinha virado praticamente, digamos assim, unanimidade, assim, né, a questão da santidade, não havia mais dúvidas sobre a santidade dele, né. No início ele passou bastante dificuldades, passou tantas dificuldades que ele até mesmo disse que se ele tivesse sabido anteriormente quantas dificuldades ele passaria em Ars, ele teria morrido antes de chegar em Ars. Que ele não teria conseguido aguentar se ele ficasse sabendo de antemão tudo que ele ia passar, né? E daí ele foi, né, 15 anos depois, né, em 1874, ele foi declarado venerável já, né, daí em 1905 foi beatificado, e em 1929, né, o Papa Pio XI canonizou ele. Em 1925, o padre Pio XI canonizou ele, em 1929 fez dele patrono dos párocos. Então é um grande exemplo aí, né? Pera, a gente esqueceu de citar uma coisa sobre o sucesso dele, a gente não contou da historinha do exorcismo. História do quê? Do exorcismo? Conta aí, então. Eu não sei ela bem, eu sei, tipo, meio como, meio assim, por cima. É porque eu não sei essa história de jeito também, então... Eu não conheço também. Tá. Eu não conheço? Né, assim, isso aí eu lembro que é uma das coisas que eu acho engraçado, é que diz que ele havia necessidade de um exorcismo, ele foi fazer o exorcismo, né, tava lá, eu lembrei. Fazendo as orações em latim, fazendo o ritual, fazendo o rito, sabe, como manda. E o demônio olhou assim. O demônio falou assim, quero te avisar que eu vou sair, mas não é porque você tá mandando, não, mas é porque eu não quero mais ter que aguentar esse teu latim fágico, esse latim ruim. Agora eu lembrei que ele falou assim, vou sair porque você é santo, mas o latim tá todo errado. A gente não sabe, assim, o quanto que é verdade, porque tem algumas histórias que às vezes, né, vão se misturando, assim, tudo... Mas realmente, assim, é interessante como de uma pessoa que era considerada incapaz, pessoa taxada de burra, e isso é uma palavra que eu detesto quando as pessoas usam, né, para alguém, chamar alguém de burro, ele se torna um exemplo, que eles achavam que ele não seria capaz, né, ele se torna o exemplo, né, daquilo, né, achavam que quase ninguém achava que ele seria capaz de ser padre,
e ele se torna um exemplo, né, para todos os padres. Eu acho que, assim, algumas coisas da história dele são um exemplo não só para os padres, né, não só para os padres, mas para todos nós, né, da perseverança dele, né, diante do chamado que ele tinha. Chama para mim também a atenção como a gente pode ser para os outros como o Padre Bailey foi para ele, né, aquele que lutou e acreditou pela vocação dele, né, lutou tanto, né, o Padre Bailey, lá, o Padre dele que estudou ele, que tantas vezes intercedeu, né, às vezes a gente pode estar nessa situação, né, que a gente pode ser Também essa foi um pessoa que vai... exemplo para ele, né? Sim, foi um exemplo. Foi um exemplo muito grande, né? Porque às vezes, que nem São João, ele foi santo, né? Considerado santo para a igreja, né? Mas foi também um pouco por causa desse Padre Bailey que deu esse exemplo também de vida para ele, né? Não foi talvez um santo levado aos altares, né? Mas também foi um exemplo de santidade para São João, né? E como é necessário que a gente tenha essa atitude de acreditar que a pessoa, por mais que, sei lá, às vezes a gente sabe, nós temos um estudo, um preparo, aí a gente vê a pessoa fazendo algo tosco, é o olhar que Santa Teresinha dizia, né? Olhar e ver que a pessoa, provavelmente ela tá fazendo aquilo acreditando que tá certo, fazendo aquilo de todo o coração. E a gente tem que saber acolher a pessoa nessa situação, orientar, né? Não simplesmente também deixar fazer de qualquer jeito, mas orientar, como o Padre Bailey vai fazer com ele, e insistir em ensinar para ele. Interessante uma coisa que eu gosto de refletir às vezes, porque a gente vive numa cultura que parece que o sucesso é simplesmente medido sempre pelas multidões, né? Pelos números, milhões de visualizações, milhões de curtidas, locais cheios, né? E como o Papa Francisco fala para nós que se você faz a diferença na vida de uma pessoa, a sua vida encontrou sentido, né? Então, olhando ali para o Padre Bailey, né, a vida dele encontrou sentido, e provavelmente ele cumpriu a missão dele porque ele conseguiu fazer a diferença na vida de São João, né? E às vezes a gente pode ser isso, né? E daí eu faço com vocês, às vezes você não vai mudar o mundo, mas talvez você possa mudar a pessoa que vai mudar o mundo, né? Né? Talvez você não vai ser o cara que vai impactar multidões, assim, mas às vezes você ali, né, conversando, apoiando, atendendo, acompanhando uma pessoa, e essa pessoa vai ter um impacto para milhões de pessoas. E a gente tem que aceitar, às vezes, fazer esse papel, de ser o papel da pessoa que vai passar invisível, vamos colocar assim, vai passar ignorada pela história, mas que fez a sua parte. Então é isso. E daí lembramos também, né, que hoje, né, São João Maria Vianney, para você que está ouvindo no dia da publicação, né, dia de São João Maria Vianney, dia do padre. E rezem pelos padres, né? Porque às vezes a gente quer um padre santo na paróquia, mas a gente esquece de rezar porque o padre vira santo. Então rezem muito pelos padres, né? Rezem pelos sacerdotes, rezem por seminaristas, né? Eu e o Luiz aí estamos no caminho, né? E tantos outros também, né? Uhum. Né? Rezem pelas vocações também. Incentive, deixem as pessoas ir, mas também sem fazer pressão. Isso. Rezem, incentivem, né? Para que tenhamos cada vez mais santos sacerdotes, assim, né? O exemplo de São João Maria Vianney. Amém. Então é isso. Agora vamos para as nossas dicas culturais. Então, vamos lá. Bruna, tem alguma dica para dar? Eu fiquei pensando o que eu ia indicar, né? E daí eu pensei em um filme que o nome é estranho, o José vai saber provavelmente do que se trata, mas é Molokai, a Ilha Maldita. E que por mais que o nome pareça ser de um filme de terror, um negócio assim meio tosco, é a biografia de um santo e de um padre que, assim como São João Maria Vianney, morreu de exaustão, de entregar toda a sua energia. Molokai era uma ilha de leprosos, é por isso que é a Ilha Maldita. Obrigado, Bruna. Luiz, sua dica? A dica do filme que eu dou é o do filme de Santo Antônio, né? Ele é um filme bem recente, ele de 2002. Né? Ele até tem na Amazon Prime, né? Caso alguém queira assistir. É um filme que a maioria dos filmes de santos às vezes são muito antigos, né? E esse é um filme bem... não tão atual, mas ele é bem atual, ele é bem gravado, né? E ele também traz essa história de um santo, né? Que muitas vezes foi desconfiado, né? Provavelmente porque os franciscanos não eram pessoas consideradas inteligentes, né? Para pregar. Mas ele mostrou através da sua pregação, né? Que é Deus, né, que capacita, né? Bom, eu vou indicar
uma biografia de São João Maria Vianney, o livro Santo Cura d'Ars, do Francis Trochu. Acho que é assim que fala, não sei como se pronuncia. Então, assim, é bem completo, né? Muitas das coisas que eu comentei aqui, na verdade, não estava lendo, eu estava ouvindo esse livro como audiobook. Então é isso aí. Pessoa que tem dinheiro, pessoa que tem grana, vai escutar audiobook. Mentira, José economizou, gente. José não tem dinheiro, seminarista. A gente vive tudo da Previdência. Então é isso, Bruna, considerações finais? Nos sigam no Instagram, no @café.católico. E a partir da nossa bio, entrem também no nosso grupo. Tem um link para o grupo no Telegram. E você que puder também nos escute pelo aplicativo da Aurelo. É a plataforma que paga os podcasters por play, né? Então a gente ganha algumas moedinhas que nos ajudam a manter esse projeto, para dar uma melhorada na qualidade, né? Então é isso. Luiz, muito obrigado por ter nos ajudado aqui nesse programa. Eu que agradeço. Compartilhe aí para que esse programa possa chegar a cada vez mais pessoas, para que possamos sempre estar evangelizando, né? Envie para nós aí seus testemunhos também, né? Pode ser por e-mail, pode ser por Instagram, pode ser no Telegram, onde você preferir, né? Mas compartilhe com a gente, né? É sempre uma motivação, né? E também às vezes pode alcançar outras pessoas também, testemunho de vocês. Bom, então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico. Eu não me canso de